Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavane Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayate Yat kipātamahang vande paramānandamādhavam Brindāvai tulsidev vai piyā vai kesavasya ca Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethaspadam Siva Virinchinutam Saranyam Vitatiham Panotopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charana Ravindam Yat Pada Pallavana Khojandamani Chataya Vispurajita Kimapi Gopavadhu Svadarshi Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Maikada Kipam Karas Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro Dijabaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Bandito Dibharupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangamada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusho Vadane Lakshmir Jasacha Vakshasi Yasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prayena deva munayo savimukti kama maunam charanti vijanena parthanistha naitano vihayo kipanana vimumukshayeko nanyam tadassa saranam brahmato nupase prayena deva munayo savimukti kama maunam charanti vijanena parthanistha naitana vihaya kipanana vimumukshayeko nanyam tadassa saranam brahmato nupase. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: quando lhe perguntaram um dia, por acaso o senhor viu o Bhagavan? O senhor fala em nome de Deus, o senhor viu Deus? Perguntaram para ele, desafiando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, e ele respondeu: veja, se eu vi o Senhor ou não, no que isso lhe diz respeito? Você gostaria de ver Deus? Se eu vi, se eu não vi, isso não vai mudar nada para você, você não vai acreditar se eu disser que eu vi. Você quer vê-lo ou não? Responda você essa pergunta. Eu posso mostrá-lo a você. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: nesta vida, você não precisa esperar para uma outra vida. Você pode alcançar o Senhor Supremo se você tiver 100% fé no Senhor Supremo. Se você tiver 100% fé no Guru, nos Vaishnavas e no Senhor Supremo, você não vai precisar esperar para uma segunda vida. Nesta vida você pode alcançar o sucesso espiritual. Geralmente aqueles que são sadhus misericordiosos, eles sempre tentam encontrar ou produzir o benefício de todas as almas condicionadas, enquanto os egoístas pensam em si mesmos. Os egoístas sempre pensam em si mesmos. Prahlad Maharaj diz, geralmente é visto que aqueles que gostam de fazer bhajana ficam solitários em algum lugar cantando os santos nomes para o próprio benefício. Eles não sabem se eles realmente estão fazendo bhajana do Senhor Supremo ou se eles estão fazendo bhajana de Maya. Eles não têm ideia. O bhajana é possível, mas o que você quer dizer com bhajana? Bhajana significa adorar a Deus, cantar os santos nomes, significa procurar e conseguir satisfazer o coração de Krishna em 100%. Bhajana significa seva. Tais pessoas que se isolam na floresta cantando os santos nomes, acham que são grandes santos poderosos, mas não fazem seva nenhum. Dessa maneira não funciona. Prahlad Maharaj explica claramente que as pessoas que têm interesses egoístas, eles querem ir em um lugar solitário e cantar o seu próprio benefício, procurar seu benefício cantando os santos nomes. Mas eu não sou assim tão egoísta. Eu gostaria de trazer o benefício de todas as almas condicionadas. Os filhos dos demônios, amigos de Prahlada, estas crianças estão em Maya. Oh Krishna, por favor, derrame misericórdia sobre eles, liberte-os. Prahlada ora. Geralmente as pessoas estão ocupadas com seus interesses pessoais, mas isso não é bhajana. Prabhupada quis explicar que um bhajana solitário não é possível no estágio em que nós estamos. O que Chaitanya Mahaprabhu quis dizer que este processo é fácil, mas ninguém quer segui-lo de maneira perfeita. Ninguém quer segui-lo. Não existe um processo mais fácil do que aquele demonstrado por Chaitanya Mahaprabhu. E Prabhupada escreve neste verso de Vaishnava que
deste bhajana, que o bhajana solitário não é possível. Você vai fazer bhajana solitário para provar que você é um grande santo? Você quer provar que você é um grande santo? Mas Prabhupada vai dizer, na verdade o que você está vivendo é Maya. O que você vai encontrar dessa maneira? O que você vai encontrar na floresta? Você vai para a floresta fazer bhajana solitário, ou perambular de um lugar para o outro, mas você se esquece que você vai carregar a sua mente junto com você. Você vai carregar a sua mente com você dentro da floresta. Você pode se esconder, fazer bhajana solitário para não ter problemas com nenhuma outra pessoa, mas você traz teus problemas. A sua mente vai fazer problemas para você. A sua mente é o traidor número 1. A sua mente é o traidor número 1. Não acredite nela. A sua mente é o traidor número 1. A qualquer momento ela pode lhe ultrapassar e destruir você. E ela pode quebrar o seu sonho de estar fazendo bhajana a qualquer momento. E isso não é algo fácil, isso não é um brinquedo. Prabhupada costumava dizer, todas as almas condicionadas são representantes de Kala Krishna Das. Nós somos representantes daquele discípulo de Chaitanya Mahaprabhu chamado Kala Krishna Das. Nós nos reservamos o direito de cair do processo de Bhakti a qualquer momento, então cuidado. Sempre, a qualquer momento, tente receber gigantesca misericórdia do Guru e de todos os Vaishnavas, sem a qual você não vai poder avançar. Você pode fazer um bhajana solitário, mas você vai poder carregar a sua mente condicionada com você. O que significa uma mente condicionada? Que externamente você leva seu corpo para um lugar solitário, mas mentalmente toda a matéria está se associando com você dentro da sua mente. Externamente você vai mostrar que você está em um lugar solitário, mas mentalmente toda a sua péssima associação vai estar acontecendo, sua associação material. Então qual é a utilidade? Pense. No que isso é útil? Externamente você vai levar seu corpo para um lugar onde você vai cantar os santos nomes de maneira solitária, mas a sua mente está cheia de matéria, 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 suja matéria, matéria. Como eliminá-la? Esse é o ponto preliminar. O estágio preliminar do bhajana, da vida espiritual, é eliminar a matéria da nossa mente e colocar nela o pensamento do Guru dos Vaishnavas, do Senhor Supremo. Este é um esforço preliminar. Automaticamente eu posso ver o Senhor Supremo, todos os passatempos dele, quando eu chegar num estágio mais elevado. Mas, a princípio, nós precisamos eliminar toda a matéria da nossa mente. E qual é o processo para fazer isso? O processo é sempre o mesmo, eu já disse. Satsanga e Harikata. Sadhu Sangha Krishnanam e Matruchai. Sadhu Sangha Krishnanam. Você não vai conseguir cantar os santos nomes sozinho. Você pode fazer isso na associação do Guru dos Vaishnavas. Esse é o Harinama correto. Se você ficar num lugar solitário, você vai ser escravo da sua mente que vai de um lugar para o outro. Isso é um grande problema. O nosso Chaitanya Mahaprabhu quis nos ensinar algo muito fácil. Você, porém, precisa conseguir a associação dos sadhus o tempo todo. Se fisicamente não é possível, pelo menos através da sua mente. Fisicamente nem sempre é possível estar na companhia dos Vaishnavas. Mas agora nós temos a grande sorte de ouvir Harikata. Chaitanya Mahaprabhu quis nos dizer que você pode fazer o Haribhajana de maneira muito fácil. Como? Aqueles que são devotos da Gaudiya, sob a guia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, eles aprendem esse caminho de maneira fácil.
conversar com os devotos, brincar com os devotos, tomar a prasada com os devotos, enquanto brincando com os devotos, nadando o tempo todo. A cada atividade, você pode relacionar aquela atividade com o Haribhajana. Isso foi o que Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou. Mesmo brincando e nadando, brincando na água, os devotos brincam uns com os outros. Isso pode ser convertido em vida espiritual, em bhajana. Mas o meu estar num lugar solitário cantando Mahamantra não é. Então, Mahaprabhu nos ensinou este caminho fácil no qual nós podemos brincar, nadar, dançar, cantar. Mahaprabhu nos mostrou que tudo pode ser convertido em vida espiritual. Externamente você vai dizer o que eles estão fazendo. A cada um dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, você vai enlouquecer você. O que ele fez em Nilachal Dham, em Jagannatha Puri? Então, em primeiro lugar, Mahaprabhu quis nos mostrar que o Nama Sankirtana é o único caminho. E Nandaudiyanat Param Vijayate, Krishna Nama Sankirtana, Param Vijayate. Esse é o nosso slogan. O Sankirtana será o grande vitorioso. Mas Prabhupada quer dizer, que tipo de Nama Sankirtana você tem em mente? Qual é a sua ideia de Nama Sankirtana? Então, que tipo de Nama Sankirtana você tem em mente? Prabhupada pergunta. Muito bem. Você tem que pensar na Rupa, nas qualidades transcendentais do Senhor Supremo, na forma do Senhor Supremo, todos os seus passatempos, suas atividades. Esse Nama Sankirtana Mahaprabhu estava indicando. O primeiro ensinamento, Nama Sankirtana é o único caminho, especialmente em Kali Yuga. Não existem outros caminhos. Através de Nama Sankirtana, você tem a desculpa de falar com o Senhor, de encontrar todos os seus companheiros eternos. Esse tipo de Nama Sankirtana, Mahaprabhu nos indica. Através desse Nama Sankirtana, você alcança o sucesso espiritual. Você tem que se relacionar com o Senhor Supremo e depois disso você tem que fazer Nama Sankirtana. Mas se você não se relaciona com o Senhor Supremo, se você não tem relação com Ele, então que Nama Sankirtana você está fazendo? Então Mahaprabhu nos indica que através dos seus devotos nós podemos realizar esta conexão. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Eu posso mostrar como Mahaprabhu aplicou cada um destes versos na sua própria vida. Mahaprabhu, na verdade, escreveu o Shikshastakam muito tempo antes. Mas, gradualmente, no Nilachal Lila, Mahaprabhu, ele escreveu muito antes de ir para Jagannatha Puri e aplicou na sua própria vida e mostrou, um por um, as ações que correspondiam a essas instruções que estão contidas no famoso Shikshastakam, que são esses mantras, os únicos mantras colocados por escritos por Chaitanya Mahaprabhu. Ele os escreveu e depois ele os coloca em ação na sua própria vida, nos seus passatempos. É fácil declamar, mas você tem que trazer essas coisas na sua própria vida. Esse é o sucesso do bhajana. Você tem que trazer todas essas coisas que Mahaprabhu trouxe. Você tem que trazer tudo de uma maneira aplicada na sua vida. E aí sim, você vai desfrutar daquilo que nós chamamos de bhajana. Senão, um dia você vai cansar. Ai, que difícil. Isso é muito difícil. É melhor eu ficar fazendo outra coisa. Sim ou não? Um dia você vai se cansar, você vai se encher. Né? Maharaj fica falando de cantar os santos nomes. E você, o que? O seu conhecimento vai evaporar? É fácil, né? Chegar nesse nível. Porque o conhecimento do bhajana não é uma coisa barata.
Krishna vai mostrar, Mahaprabhu vai mostrar que todas as nossas atividades podem ser convertidas em Krishna Bhajana. Ninguém pode nos ensinar igual a maneira como ele nos ensina. Eu não penso que seja necessário pronunciar o verso. Nós vamos falar depois de Swarupa Gosai. Nesse passatempo, ele virá mais tarde. Eu não vou começar com a presença dele. Ele não chegou ainda, então eu não vou explicar este verso que eu havia pensado em explicar, disse Shri Goswami Das Babaji Maharaj. Então vamos começar com Mahaprabhu que se instala no Gambhira Mandir e começa a exibir seus passatempos secretos, como se ele fosse um ser humano comum, como se ele fosse um ser humano. Ele faz todos os seus passatempos. E eu já disse ontem que o nosso Sarvabhauma Bhattacharya sente imensa afeição. Ele não sabe porque ele sente tanta atração pelo Senhor Supremo. Ele pensa, ele é um jovem sannyasi de 24 anos, ele sente afeto por ele. Ele não consegue conceber que ele seja o Senhor Supremo. Mesmo sem nenhum conhecimento, você pode sentir atração. Eu já falei das gopis ontem, de como elas sentiam essa atração por Krishna. As gopis que desejam ser mãe de Krishna. Maharaj já explicou ontem, quando ele explicou o Brahma Vimohan Lila. Então, Sarvabhauma Bhattacharya diz, olha, eu vou inspirar você para lhe proteger, para proteger o seu voto de sannyasi. Ele é uma alma condicionada, pensa Sarvabhauma Bhattacharya. Ele é muito bonito, ele não vai conseguir manter esse voto de sannyasi. Então eu vou falar o Vedanta para ele, para que o Vedanta o ajude a manter seus votos, a manter a sua renúncia e se sentir desapegado do mundo material. Nós já explicamos, disse Shyamdas Babaji Maharaj, que Gopinath Acharya havia já discutido com Sarvabhauma Bhattacharya sobre a identidade de Chaitanya Mahaprabhu, mas Gopinath Acharya, mesmo tendo dado estes exemplos, Sarvabhauma Bhattacharya recusou essas alegações, essas afirmações sobre a identidade eterna de Chaitanya Mahaprabhu. Ele cita os versos do Mahabharata, cita os versos do Srimad Bhagavatam, mas mesmo assim, Sarvabhauma Bhattacharya não está pronto para aceitar. E por fim ele diz que somente a misericórdia de Krishna pode revelar para ele quem ele é, quem é Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sarvabhauma Bhattacharya ouve isso. Um dia você vai realizar, quando você realizar a misericórdia suprema de Ishvara, do controlador supremo, você vai entender quem ele é. Eu não vou brigar com você. E depois disso, um dia, Sarvabhauma Bhattacharya diz a Mahaprabhu, você pode vir até mim e eu posso recitar o Vedanta diante de você. Do ponto de vista dos Mayavadis, eles estão sempre recitando este verso, ou estas palavras. Se você for na sociedade Mayavadi, eles recitam o Vedanta o tempo todo, vestidos somente com um paninho ao redor da cintura. Aquela é a única propriedade deles. Eles se sentem muito afortunados. O que ele está dizendo? Os Mayavadis falam, a mente que está sempre circundando o Vedanta Bhakya, o comentário do Vedanta. Portanto, eles têm esse comentário Advaita e não acreditam no Senhor Supremo. Eles não acreditam que o Senhor Supremo está presente. Eles pensam que o Brahma não tem poder. Eles acreditam no Brahma. Os Advaitavadis acreditam que existe uma única verdade dentro do mundo.
E aquele é o Brahman. Os jivas, na verdade, pertencem ao Brahman. E o mundo material é como um sonho, eles pensam. Não tem realidade. Essa é a concepção dos Mayavadis. Eles não acreditam que o Senhor Supremo tem sua forma eterna, tudo, toda a sua parafernália, o seu parikara, a sua lila, ou seja, parikara, os seus companheiros eternos, lila, passatempos. Eles não acreditam nisso, eles pensam que o Brahman não tem poder, que o Brahman é capturado por Maya. Então, se o Brahman fosse tão fraco por ser capturado por Maya, como ele poderia ser adorado? Por que nós deveríamos adorar? As próprias jivas minúsculas têm seu poder. Elas podem até manipular esse poder. Elas têm livre-arbítrio. Elas podem fazer o que querem. Então essas jivas minúsculas, elas têm seu livre-arbítrio. Mas você acha que o Brahma é matéria? Ele não tem poder, ele é uma energia sem poder. Eles pensam assim. Para eles este é o Brahman Tattva, o Brahma Tattva. Então nós podemos discutir esse ponto para que vocês entendam os pontos básicos. Os Advaita Mayavadis vão dizer, aqueles que circulam os slokas, os versos do Vedanta, são muito afortunados. Eles desenvolvem desapego. Esse mundo parece inútil para eles. Nada disso é realidade. Tudo isso é um sonho. Eu vejo que esse sonho está aqui, é um sonho. Esse livro está aqui. Está tudo escrito aqui dentro, mas é um sonho. Que Siddhanta estranho. Eles não podem provar o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo algo, mas eles não podem provar, eles só podem falar. Blá, 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 blá. Eles não podem provar que este livro seja um sonho. O que eles estão dizendo, eles não podem provar. Então, nós sabemos, segundo o Gaudiya Siddhanta, que o Senhor Supremo é adornado com infinitas diferenças, diversidades. É por isso que Mahaprabhu, mesmo ele sendo um único, infinito, é por isso que Mahaprabhu vai estabelecer o verdadeiro Siddhanta diante de Sarvabhauma Bhattacharya. Então, que verso é esse do Bhagavatam? A verdade única e indivisível pode ser identificada por alguém como Brahman. Alguém pode chamá-la de Paramatma. Os yogis, os gyanis vão dizer Brahman, os yogis Paramatma e os devotos Bhagavan. O mesmo Ishvara, alguém vai dizer Deus, alguém vai chamar Allah. Sim, as pessoas usam esses diferentes nomes, não? São diferentes nomes. Mas Deus é único. Saibamos, lembremos-nos que o Senhor Supremo está decorado com infinitas qualidades, diferenças. Os Mayavadis vão explicar este exemplo. O Brahman é a única verdade e todo o universo é falso, eles dizem, é um sonho. Eles dão este exemplo. Como eles dão este exemplo? Eles estão sempre dando este exemplo. Salpe Raju Brahm. Rajute Salpo Brahm. Como uma corda. Existe uma corda deitada no chão, caída no chão. Alguém de noite vem e grita, meu Deus, uma cobra. E algum outro homem diz, por que você está gritando? Você está esperando, você não vai? Não, vou porque tem uma cobra ali. Deixa eu ver. Ele acende com a lanterna e diz, não, é um pedaço de corda. Não é uma cobra. Pedaço de corda. Então os Mayavadis vão dizer que a concepção do mundo material é como o erro que se faz olhando uma corda, imaginando que seja uma cobra.
Nós pensamos que o mundo exista porque nós temos uma concepção equivocada, estamos sofrendo de uma confusão mental, de um erro. Alguém imagina que uma cobra seja uma corda seja uma cobra. Os Mayavadis dão este exemplo. Mas os Gaudiya Vaishnavas vão explicar outra coisa. Não existe esse tipo de confusão relativo à cobra. O mundo não é uma pseudo-cobra. Não existe isso. Se não houvesse nenhuma cobra neste mundo, como eu poderia imaginar a concepção da cobra? A cobra deve existir. Eu tenho uma existência prática que existe uma cobra e que ela é perigosa. Os Gaudiyas Vaishnavas fazem este comentário. Talvez esta cobra não seja uma cobra, mas a concepção da cobra não é falsa. Em algum lugar existe uma cobra, caso contrário nós não teríamos medo. Nós temos experiências práticas de que as cobras podem picar e matar. Como nós poderíamos dizer que essa concepção é totalmente falsa? Os Mayavadis usam uma concepção que nós consideramos inútil, que este mundo material é como um falso sonho, isso é uma filosofia inútil. Shankaracharya quis estabelecer o Mayavadismo. Ele quis estabelecer o Mayavadismo pela ordem do Senhor Supremo. Ele é Shankar. Ele é o próprio Shiva. Shankaracharya é o Senhor Shiva pessoalmente, na forma de Shankaracharya, pela ordem do Senhor Supremo. Ele vai explicar o Mayavadismo como uma ordem do Senhor Supremo. Vá ao mundo material para que os seres humanos demoníacos sejam atraídos, a atenção deles seja atraída na direção de Maya, para que eles nunca me alcancem. Essa é uma ordem direta do Senhor Supremo que está descrita no Padma Purana. Shiva, Shankar, por favor, vá. Vá e pregue essa interpretação para desviar as pessoas que não têm caráter. Eu não posso dar bhakti para eles. Por isso Shankaracharya vem. E ele escreve um Siddhanta Vichar secreto. Externamente ele fala sobre o Mayavadismo. Mas eu posso mostrar versos que nós temos assinados por ele. Ele escreveu sobre Krishna, sobre os passatempos de Krishna. Eu tenho esses documentos. Ele escreveu muitas coisas sobre Krishna. Então foi o último conselho de Shankaracharya para os seus seguidores. Mas eles não conseguiram seguir. Secretamente Shankaracharya quis dizer aquele Krishna é tudo e todos. Todos pertencem a Ele. Mas eles não querem realizar isso, eles estão concentrados no Brahman. Quando ele escreve ou fala, ou canta Bhaja Govinda, adore Govinda, adore Krishna. Shankaracharya pronuncia Govindam Bhajam Muramate, ó mente tola. Adore o Senhor Supremo, faça o bhajana de Krishna, faça o bhajana de Govinda. Os seus seguidores ignoram estas suas palavras. Eles seguem somente as suas filosofias exteriores, seguindo a ordem de Krishna. Então, Bhagavan Shri Krishna Chaitanya recebe este conselho de Sarvabhauma Bhattacharya. A partir de amanhã você se sente diante de mim e eu vou recitar para você o Vedanta e você pode ouvir, assim eu vou lhe proteger o seu voto de sannyas. E Mahaprabhu humildemente abaixa a cabeça e diz, pela sua misericórdia, pela sua elevação espiritual que você vai me dar esta chance. Ele abaixa a cabeça.
Quem vai proteger você? Eu vou com você e com meu filho ver ver Jagannatha para te proteger também. Então no dia seguinte Mahaprabhu vai e se senta diante dele para escutar o Vedanta. E esse local onde esse passatempo ocorre está lá. Mahaprabhu se senta para ouvir o Vedanta. Sarvabhauma Bhattacharya começa a explicar o Vedanta. Mas qual Vedanta? Mayavad Vedanta. Ele pessoalmente é um Mayavadi. Ele só tem o Vichar de Shankara. Então ele pensa, o Shankara Vedanta é o melhor de todos. Diz Sarvabhauma Bhattacharya. Esse tipo de verso, esse tipo de concepção, ele explica. E Mahaprabhu ali sentado, e Sarvabhauma Bhattacharya sentado diante dele, e ele, um por um, eu já publiquei um livro tempo atrás, em Bengali, que foi traduzido em Hindi. Em Hindi não, em inglês foi traduzido. Mas a gente ainda não fez a edição, a revisão ainda. Tem tanto seva. Então, esse Nilachale Vedanta Vakshan, o que significa Vedanta? Então, o Vedanta significa, se você tivesse a oportunidade de ler todos os Vedas, você vai trazer a essência, a conclusão final dos Vedas. Finalmente, o que os Vedas quiseram expressar, nós vamos receber na forma do Vedanta. Veda mais Anta, a conclusão final dos Vedas. Vedanta is the darshanik vichar in Bharatvarsha. In Bharatvarsha, all different sampradaya. In Bharatvarsha, India, in Bharatvarsha, all different sampradaya. Diferentes sampradayas, Ramanuja Sampradaya, Madhva Sampradaya, Vishnu Swami, Madhvacharya, Nimbarka Sampradaya. Todas elas têm um bhashya, um comentário específico do Vedanta. O Vedanta é considerado o texto mais importante, a descrição filosófica mais importante, a discussão filosófica mais importante sobre o Senhor Supremo. Externamente, você poderia entender que, como no caso da matemática, antes de aprender matemática, nós temos que memorizar todas as fórmulas. O Vedanta é como a lista das fórmulas. Então, antes disso, nós podemos explicar, antes de entrar neste livro. Se você abre o Vedanta, você vai encontrar diferentes fórmulas. E dentro dessa fórmula, você vai encontrar uma grande concepção filosófica. Não uma filosofia falsa, a realidade. Cada um desses versos. O que você pode entender através deste verso? Mesmo aqueles que têm um conhecimento perfeito do sânscrito, se você perguntar para ele, Janma Dasoyato, o que significa? Shutessu Shabda Mulatva. O que você quer dizer com essa expressão? Essas pequenas fórmulas, esses pequenos versos trazem indicações. São pequenos versos que contêm vasta filosofia. Imensa filosofia está contida nesses minúsculos versos. Mas as pessoas ordinárias não conseguem desvendar este conhecimento. Aqueles que têm uma ideia clara, que têm uma concepção clara
da devoção, eles podem entender. Então nós temos que depender do comentário do Vedanta. Caso contrário, nós não conseguimos entendê-lo diretamente. Nós precisamos ler os comentários. Então, em base nestas fórmulas, nestes mantras bastante condensados, os nossos comentadores, o comentador da Gaudiya é Baladeva Vidyabhushana. Quando os devotos da Gaudiya estão interessados em fazer Govinda Seva em Jaipur ou em outras sampradayas, eles diziam: a Gaudiya Sampradaya não é autêntica, nós não podemos permitir que vocês façam Govinda Seva. Nós temos Vedanta Bhasha, Upanishad Bhasha, mas os devotos da Gaudiya não têm. Então eles não são autênticos. Nós não podemos permitir que eles continuem. Eles reclamam para o rei de Jaipur. E o rei se viu numa situação complexa. Diante dessa grande discussão, as diferentes sampradayas estavam discutindo. Nós não podemos permitir a Gaudiya Sampradaya, eles não são autênticos. Eles não têm Vedanta Bhasha, Gita Bhasha. Naquela época, se uma sampradaya tivesse um Gita Bhasha, um comentário de Gita, Upanishad Bhasha, Vedanta Bhasha, então eles podem receber autenticidade. Caso contrário, não. Eles poderiam ser reconhecidos como autênticos. Então, uma grande discussão estava acontecendo por conta desta questão. Então, a nossa Gaudiya Sampradaya, todo o nosso Guru Varga, todos eles já haviam abandonado o corpo. Rupa, Sanatana, Jiva, todos eles já tinham ido embora gradualmente. Então, naquela época, Srila Vishvanatha Chakrabartipada estava vivo. Mas ele estava numa idade muito avançada, ele estava muito velho. Então, finalmente, os devotos da Gaudiya decidem mandar Srila Vishwanatha Chakrabartipada até Jaipur para resolver esta questão. Mas ele pensou: eu vou mandar meu discípulo Baladeva Vidyabhushana. Ele é o verdadeiro representante da Gaudiya Mata. Ele pode ir no meu lugar. Que aceitou Vishwanatha Chakrabartipada como seu Shiksha Guru. Damodarji era seu guru original. É uma história longa, não vamos poder falar sobre isso agora. Ele chamava-se Damodarji, o guru original de Baladeva Vidyabhushana. Mas o Shiksha Guru era Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakura. Então, ele havia escrito comentários do Gita, do Bhagavatam. Então, eles, juntos com os representantes dos grandes Vaishnavas, eles dizem: nós vamos mandar Baladeva Vidyabhushana. Então, Baladeva Vidyabhushana vai até lá. Ele só está usando um paninho ao redor da cintura e um pote de água. Um grande pandita. O pandita número 1, Jiva Goswami Pad, Baladeva Vidyabhushana, você não pode nem imaginar. Inconcebível. Baladeva Vidyabhushana vai até lá. Então eles brigam. Vocês da Gaudiya não têm comentários do Vedanta? Então Baladeva Vidyabhushana diz: em 7 dias eu vou lhe mostrar um Vedanta Bhasha. Na verdade, na Gaudiya Sociedade, nós consideramos o Srimad Bhagavatam como o comentário direto do Vedanta Sutra. Nós consideramos o Bhagavatam como a completa explicação do Vedanta Sutra. É por isso que os devotos da Gaudiya não pensam que seja necessário escrever um comentário separado do Vedanta. Caso contrário, Jiva Goswami Pada facilmente teria feito isso. Ele escreveu tantas coisas, inclusive sobre o Vedanta, mas ele não escreveu um comentário total. Ele, inclusive, destruiu pedaços de interpretação equivocada do Vedanta. Ele teria feito isso facilmente, mas ele não se sentiu autorizado
em transgredir o costume do Guru Varga, porque o Guru Varga não havia escrito, não havia visto como algo necessário, porque eles viam nitidamente o Bhagavatam como um comentário específico do Vedanta Sutra. Mas agora a questão tornou-se necessária. Em 7 dias eu posso lhe mostrar o Vedanta Bhashya da Gaudiya. Então, ele foi até Govinda, até a deidade, e disse: Govinda, eu prometi para eles que em 7 dias eu poderia mostrar para eles o Vedanta. Agora, é você que tem que resolver essa questão. Em 7 dias, todo o comentário do Vedanta, é uma loucura isso. Como é possível comentar todo o Vedanta em 7 dias? Em 7 anos não seriam suficientes. Mas Baladeva Vidyabhusana disse para Govinda: eu falei assim, agora é você quem tem que se responsabilizar. Govinda apareceu em sonho e falou: eu vou ditar e você escreve, ok? Govinda pessoalmente apareceu no sonho de Baladeva Vidyabhusana. Eu vou declamar o comentário então. Você vai e escreve. Govinda, Krishna, é o Pandita número 1. Então, em 7 dias, todo o Vedanta estava comentado. Milagre. Em 7 dias, todo o Vedanta, o Gaudiya Vedanta estava completado. É por isso que o nome do Gaudiya Vedanta é chamado de Govinda Bhashya, o comentário do próprio Krishna. O nome do comentário da Gaudiya é Govinda Bhashya. Porque Govinda pessoalmente, Krishna pessoalmente ditou o comentário. Então agora Baladeva Vidyabhusana vence e todos dizem: meu Deus, o que é isso? Como é possível um milagre? Então recite o Vedanta e Baladeva Vidyabhusana explica o Vedanta e eles enlouquecem. Inconcebível, essa explicação é impossível. Dessa maneira, em 7 dias, ele escreveu e deu. Então o nosso Rupa Goswami Pada descobriu. Ele disse: por que nós não temos o direito de servir as 3 deidades? Govinda, Gopinath e Madana Mohana foram todas descobertas pelos Gaudiya Acharyas. Foram os Gaudiya Acharyas que trouxeram essas deidades auto-manifestas. Inclusive o próprio Radha Damodar de Jaipur. Govinda, Gopinath, Madana Mohan, Radha Damodara. Todo o Seva foi organizado pelos devotos da Gaudiya. Então, qual era a questão? Muito bem, Sarvabhauma Bhattacharya vai explicar diante de Sriman Mahaprabhu, e ele vai explicando Yanma Daso Yato. Começa deste verso. Mahaprabhu não diz absolutamente nada. Com a cabeça baixa, ele só escuta. Se você abrir o primeiro capítulo, você vai encontrar este primeiro verso. E o que ele significa? Este mesmo verso está explicado no nosso Bhagavataji Mahapurana, Srimad Bhagavatam. Está escrito numa fórmula. Yama Daso Yato significa a criação, a destruição, a manutenção e a destruição. Feitas por quem? Pelo Senhor Supremo. Então o verso diz, nós estamos falando sobre aquele que organizou a criação, a manutenção e a destruição. Então o verso não fala Deus, ele fala de Deus indiretamente. Esse é o segredo do Vedanta Sutra, parênteses. Ele é indireto. E é por isso que acham que não se estão falando de Krishna. Janmo significa criação, manutenção e destruição. Aquele que organiza, aquele que mantém essas 3 fases da realidade material. Então eles estão indicando Krishna já no primeiro verso.
Na verdade, o Vedanta Sutra, na verdade, está já falando de Krishna, mas de maneira indireta, encoberta. Então, Mahaprabhu, porém, vai ouvindo as explicações Advaita Vedanta de Sarvabhauma Bhattacharya e não fala nada, ele continua olhando para baixo. Ele não diz nenhuma única palavra, sim, não, bom, ruim, nada. Ele só fica ali parado. E depois de 7, 8 dias, Sarvabhauma Bhattacharya vai dizer, você entendeu? Você entendeu o que eu disse? Sim, eu entendi. Mas quando você pronuncia o verso, eu entendo, mas quando você explica, eu fico confuso. Hã? O que você está falando? Não, eu entendo quando você pronuncia o verso original. Janmadashoyato. As partes originais dos versos eu entendo, sim. Mas quando você explica, eu fico confuso. Como assim? Diz Sarvabhauma Bhattacharya. Sim, é isso. Quando você explica, eu não consigo entender nada. Mas quando você fala o verso original, aí sim eu entendo. Ah, é? Se você não entendeu, seu tolo, por que você não falou para mim? Que você não estava entendendo. Sarvabhauma fica agitado. Você só escuta quieto? Como é que eu posso saber se você entendeu, se você não entendeu? Como é possível? Então Mahaprabhu começa a abrir a boca. Primeiro ele, como um cavalheiro, fica em silêncio. E agora ele tira a espada, desembainha a espada. Mahaprabhu abre a boca. Veja, quando você fala os versos principais, o significado é muito claro para mim. Mas quando você faz a sua interpretação, fica confuso. Como você é audacioso, menino? Ele responde. Não, eu não estou sendo audaz. Vyasadeva Goswami escreveu o Vedanta com uma concepção bastante específica. Quando Vyasadeva escreveu estes versos, estas fórmulas, somente ele poderia entender. Mahaprabhu diz, o que está escrito, este verso, quem escreveu este verso, Vyasadeva, ele pode entender o que ele quis dizer. Outras pessoas, por conta de sua mente caprichosa, não são capazes de interpretar. Entende? Então Sarvabhauma Bhattacharya ficou agitado. Ele não podia imaginar nem em sonho. Ele não pode imaginar nem em sonho. Alguém pode ir contra mim no mundo inteiro. Eu não imaginava que alguém tivesse essa coragem, pensa Sarvabhauma Bhattacharya. Na Índia ou no mundo, para ele, é a mesma coisa. Porque a Índia era soberana naquela época filosófica. Naquela época não tinha aviões, não tinha muita concepção do estrangeiro também. Então todos os panditas da Índia, eles admitiam que Sarvabhauma Bhattacharya era o mais elevado vedantista, mesmo na cidade da filosofia Varanasi. Eles ouviam o nome de Sarvabhauma Bhattacharya e abaixavam a cabeça. Ninguém falava nada. O nome de Sarvabhauma Bhattacharya, eles abaixavam a cabeça. Ele era o mais elevado. Agora esse Sarvabhauma Bhattacharya se sente insultado, se sente agitado. Um rapaz de 20 e poucos anos é tão arrogante de ir contra mim? Mahaprabhu diz, olha, os seus significados dos versos são claros. E Mahaprabhu dá um exemplo. Como em sânscrito nós podemos dizer Ganga, ele dá esse exemplo. Gangayam Goshapali. O que significa? Literalmente significa Gangaya Goshapali significa dentro do Ganges está uma vila. No Ganges tem uma vila. Tem uma vila no Ganges. É verdade? Dentro do Ganges tem uma cidadela, tem uma vila? Que vila que está dentro do Ganges?
Existem ilhas, mas dentro do Ganges não tem uma cidadela. Que Gospali? Não, na verdade isso é como uma expressão, uma metáfora. O significado literal é que na margem do Ganges tem uma vila. Você tem que usar o seu cérebro para entender o que está sendo escrito. Então, na beira do Ganges está este vilarejo, isso é óbvio. Não é que é dentro do Ganges. No Ganges tem uma vila, significa que é na beira do Ganges. Então, na beira do Ganges tem uma cidadela. Então, Mahaprabhu dá isso como exemplo. Você tem que usar o seu cérebro para entender o que está sendo dito. E Sarvabhauma Bhattacharya fica cada vez mais chateado. Ele começou a argumentar. E Mahaprabhu, de maneira muito gentil, começou a refutar. Então está aqui, neste livro que Maharaj publicou, Shyamdas Babaji Maharaj. Aqui você pode encontrar Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya sugere, você é um novo sannyasi. É seu dever eu escutar o Vedanta de maneira contínua de mim, para que você possa alcançar desapego, para que você possa entender Vairagya. Então, este é o começo, o verso que eu já citei. Sarvabhauma Bhattacharya vai dizer, Chaitanya, na verdade você é da nossa Sampradaya. Ele diz, você é um Mayavadi como eu. Sarvabhauma Bhattacharya pensa que Mahaprabhu é um sannyasi Mayavadi. Mahaprabhu tomou o sannyasi de Keshava Bharati, que estaria na linha dos Mayavadi sannyasis. Mas o que significa um sannyasi Mayavadi naquela época? Eles sempre diziam, Maham Brahmasmi, eu sou Deus, eu sou o Espírito. Eu sou o Brahman, eles diziam. Aham Brahmasmi, eu mesmo sou o Espírito. Mas dizer que você é espiritual não está errado, é a sua concepção que está equivocada. Que você é espírito, isso é óbvio, isso é verdade. Você é uma partícula do espírito, você é uma partícula infinitesimal. Você é uma partícula infinitesimal do Brahma Vastu. Como se quando eu retiro uma gota de água do oceano. Os Mayavadis são tão tolos. Eles vão coletar uma água do oceano. E depois eles vão dizer, esse é o oceano. Você pegou uma gota do oceano e vem dizer que é o oceano? Sim, você não está dizendo uma mentira. Tá bom, isso aí é água do oceano. Então essa é a questão. Essa é a concepção, entendem? Então está certo, você é espírito. Mas como você é o espírito? Se você for dizer que você é o espírito total em si, você não pode afirmar isso. Você é uma parte, como o fogo, como uma fogueira. No inverno, na Inglaterra, em cada um dos quartos eles têm uma fogueira, uma lareira. Então, da lareira saem faíscas. Do fogo saem faíscas, das chamas. Sim. Isso não significa que eu vou dizer que a faísca é a lareira inteira ou que é o fogo inteiro. Ela é qualitativamente a mesma coisa que o fogo, mas ela não é tudo aquilo que está queimando. Então, uma gota do oceano seguramente é uma parte do oceano. Eu não posso dizer que não seja, mas eu também não posso dizer que seja completamente todo o oceano. Então, os Mayavadis têm uma concepção equivocada. Eles pensam, eu sou Deus, eu sou o Espírito. Eu mesmo sou o Espírito pleno. Eles interpretam dessa maneira, essa concepção está totalmente equivocada.
Eles são uma parte do Brahman. O Senhor Supremo diz isso no Gita. Krishna diz isso no Bhagavad Gita. As jivas são partes da minha energia. Todas elas vêm de mim. Mas isso não significa que eu posso dividir o Senhor Supremo em milhões de frações minúsculas. Eu posso pegar o Senhor Supremo e quebrar ele como se fosse, eu vou fazer pó de gengibre. Não, né? O Senhor Supremo nunca pode ser convertido em poeira. O que significa amsa? Que não é uma parte direta do Senhor Supremo. Amsa, as partes, nesse caso, quando tem essa expressão amsa, amsa significa como um membro, como um braço. Mas não são amsas diretos. A jiva não é uma amsa que sai do corpo do Senhor Supremo. Então, porque uma fagulha de Vaikuntha Jagat, do mundo espiritual, é totalmente completa, ela é purna vastu, ela contém o infinito. De um lado você poderia colocar todos os incontáveis universos materiais, todos, de um lado. E do outro lado você poderia colocar uma fagulha de poeira de Goloka Vrindavana. E aí? Uma fagulha de poeira de Vaikuntha é mais pesada do que todos os universos materiais juntos. Porque eles vêm de Maya, eles são energia ilusória. Hoje de manhã eu falei, não? O mundo inteiro é a transformação da energia ilusória do Senhor. E essa partícula de poeira vem do mundo positivo, do mundo transcendental eterno. Então essa fagulha de poeira que vem de Vaikuntha, ela é eterna, ela é algo positivo, ela não é negativa como a ilusão. Então, todos os mundos materiais, todos os incontáveis universos vão um dia desaparecer. O mundo inteiro não é falso, não. Ele só não é permanente, ele é temporário. Inalação e exalação do Mahavishnu corresponde à manifestação e à destruição dos universos. Como diz este verso, Vindamadipurusham Tamaham Brajami, do Brahma Samhita. Por conta da exalação do Mahavishnu, os universos se manifestam. E depois todos eles retornam latentes para dentro do Senhor Supremo. Então, dessa maneira, Sarvabhauma Bhattacharya está respondendo a esses comentários de Mahaprabhu, porque os Mayavadis pensam dessa maneira, mas essa concepção não é perfeita. Qualitativamente, a alma é Brahmavastu, ela é realidade espiritual, mas ela não é o Brahman como um todo, a alma. Ela é qualitativamente existência transcendental. Isso está certo, mas ela não é a totalidade do espírito. Então, ele responde para Sarvabhauma Bhattacharya, falar dessa maneira representa, na verdade, o próprio falso ego. Então, os Mayavadis pensam que eles desenvolveram o desapego mais elevado. Os Mayavadis pensam, dizia Prabhupada, eles pensam que nós desenvolvemos o maior nível de desapego em todo o mundo, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, eles são Joshit Sangi. Eles têm associação com a ilusão, com a matéria, eles não têm real desapego. Como?
nós vamos escutar, Over analisar. speaking, they Prabhupada like to dizia, capture. eles querem They capturar like to capture the designation a of designação do Brahman. Brahma has one chair, but Mayavadi like to throw Brahma and Os Mayavadis querem se sentar no trono do Senhor Supremo, como alguém que quer eliminar o Guru para se sentar no Guru. Eles têm como objetivo se sentar na cadeira do Guru. Eu vi isso praticamente várias vezes. Numa sociedade que eu não vou, por exemplo, agora nomear, um sannyasi, ele chegou até o Guru, do lado de lá do livro, eu não vou falar o nome dele, meu nome eu não vou falar. Ele chegou para o Guru e disse, com papel, falou, Gurudeva, por favor, assine aqui esse papel. O Gurudeva estava cantando bhajana, que papel ela assinou? Por acaso, naquele dia, aquele papel declarava que o Guru, que ele seria o próximo Acharya. O que está escrito? Eu não posso assinar isso. E houve uma grande briga. O objetivo é como se sentar no lugar do Guru. Esse é o objetivo da maioria dos discípulos. Eu sinto muito a dizer isso. O objetivo é a cadeira do Guru Pada Padma. Os Mayavadis, então, eles representam isso. Isso é uma forma de Mayavadismo, mesmo dentro de outras sanghas, se a pessoa age ou pensa dessa maneira. Onde está o Guru Pada Padma? Como eu posso capturar a cadeira dele? Isso seria um grande problema. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, os Mayavadis são os maiores desfrutadores de todos, pois eles querem desfrutar do trono do Senhor Supremo. Externamente, eles recolhem os seus órgãos dos sentidos da matéria, mas internamente, eles almejam, eles querem capturar o trono do Senhor Supremo. Eles são os desfrutadores número 1. Então, Sarvabhauma Bhattacharya agora vai dizer, você pode tentar se concentrar nestas palavras. Chaitanya, veja, esse será o sucesso da sua vida, Sarvabhauma Bhattacharya diz para Mahaprabhu. Chaitanya, olha, esse aqui, ó, o que eu estou explicando para você, vai ser o sucesso da sua vida. Toda a sua mente deve rodar ao redor de cada verso do Vedanta Sutra. Esse é o sucesso da sua vida, ele diz para o Senhor Supremo. E ao mendigar alguma coisa, você vai conseguir manter seu corpo. Você deve se satisfazer com o que quer que você receba como doação. Qualquer bhiksha. Vedanto bhaksheshu sadaramanto bhikshanna matrena chatushtavanto ashokam antakarane charanto no desire nothing inside. Não desejo nada dentro de mim. Tudo está limpo. E você vai se sentir muito bem, ele diz para Mahaprabhu. Mas eles não sabem que existe esse desejo fundamental escondido no coração de todo Mayavadi. Ashoka significa sem insatisfação dentro do coração. A mente vai estar satisfeita ao voar ao redor de todos os versos do Vedanta Sutra. Sem nenhuma tensão, somente um paninho enrolando você, essa será a sua única propriedade. Ele vai dizer para Mahaprabhu, você é muito afortunado, porque existe essa alternativa aqui para você. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, estes Mayavadis são os desfrutadores número 1. Eles são perigosos, eles são de Oshit Sangha, eles trazem você de volta para o samsara. Eles são a conexão com a sangha material, com a associação com a matéria, a maior conexão com a matéria. Então, e Mahaprabhu responde para ele, você é uma grande alma, você pode me instruir, me dar guia, me guiar, ok? Por favor, fale, eu vou seguir você. Mahaprabhu disse inicialmente para Sarvabhauma Bhattacharya.
previamente, antes dos Mayavadis, nós não poderíamos dizer que a concepção do Vedanta fosse nova. Eu nunca posso dizer que a concepção do Vedanta tenha sido feita por Shankaracharya. Ela já existia. Mas na Índia, quando Shankaracharya começou a pregar o Mayavadismo, ele ficou muito famoso. Quando Shankaracharya começou a pregar o Mayavadi, esse comentário Mayavadi se tornou algo muito atraente. As pessoas queriam sentir alguma coisa. Nossa, eu vou ser Deus? Ai, que legal. Isso é saborosíssimo. Como se alguém fizesse um Harikata com algum molho. Que delícia. Ah, sim, esse é o verdadeiro Harikata que eu queria. Tem molho de tomate com queijo. Perdão, eu estou brincando agora. Eles querem um Harikata com gosto de alguma coisa. Alguém quer misturar alguma coisa para que o Harikata fique saboroso. E é isso que Shankaracharya vai fazer. Na nossa sociedade também tem isso. Tem muito blá blá blá. Pessoas falando que não tem background nenhum. Ah, que maravilha, que filosofia. Vamos dar guirlanda. Ah, Maharaj, Kripa Karo, me dê misericórdia. Ele não recebeu misericórdia nenhuma ainda. So Kesava Maharaj used to say, at present situation is so dangerous. Kesava Goswami used to say, at present situation is so dangerous that common people so foolish. A situação agora no presente é tão perigosa que agora os tolos estão esperando algo de uma fonte onde o objeto não está. At present, foolish society want to get such an object estão which is procurando not um available objeto there. que You não have to está à give me, disposição no lugar not onde there. elas estão procurando. Me dê, mas lá não tem aquilo que eles estão querendo. E é lá que eles vão procurar. As pessoas sacrificam a própria vida valiosa aos pés de lótus dos trapaceiros. Trapaceiros, eu sou forçado a dizer, mas sim, eles estão se tornando famosos. Você já foi para Vrindavana? Em nome de um tolo, tem avenidas. Eu falo, meu Deus, Maya, o seu poder, o poder da sua bruxaria é fortíssimo. O Mayavadi é perigoso, que se identificou como Gauranga. Ele veio aqui, e os nossos traidores, dentro da nossa sociedade, eles deram lacas e lacas de muito dinheiro, e eles permitiram que esse Mayavadi falasse dentro dos templos, dizendo que ele era Gauranga. Eu protestei, eu não vou falar quem foi, mas eu falei, vocês são da Gaudiya Mata, como que vocês permitem que esse Mayavadi de Vrindavana venha dar Harikata? Ah, não foi eu, foi ele. Eu perguntei quem foi ele, não foi o outro Maharaj que foi responsável. Todo mundo botou a culpa no outro. Não fui eu, não, foi ele que permitiu. Eu falei, por que você permitiu? Não, foi aquele outro lá. Ninguém confessou. Por dinheiro eles fizeram isso. Eles trouxeram Mayavadi dentro dos templos da Gaudiya, que se identificava como o próprio Chaitanya Mahaprabhu. E os seguidores dele até hoje acham que ele é um avatar de Chaitanya Mahaprabhu. Está entendendo? No nome desse personagem, o governo aprovou o nome de uma avenida. Até hoje não tem avenida no nome de Chaitanya Mahaprabhu. Veja como Maya faz complôs bem feitos. Até mais de 500 anos não tem uma avenida com o nome de Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Supremo. Esse é o complô de Mahamaya. O nome daquele Mayavadi tem. Ele já abandonou o corpo. Entendeu? Um dos seus discípulos, ele empurrou ele do telhado, empurrou de propósito, jogou ele lá e ele caiu. Quanto lixo! Isso não é um templo. Se eu falar o nome desse templo, se você for de noite, você poderia ir lá cuspir. De noite, até os devotos da Gaudiya, eles vão lá. Ah, que legal. Tem umas coisas escritas ali. Mulheres e homens dançando como se estivessem numa discoteca. Isso é um Mayavadismo. Eles vão lá. Ah, que maravilha. Tudo bem iluminado aqui. Essa é a condição das pessoas hoje em dia.
Então, o que dizer? Eu estou gritando, meu sangue está sendo gasto. Eu espero que alguém possa realizar o que eu estou dizendo um dia. Com essas expectativas. Com essa expectativa eu grito. Que alguém realize o que eu estou dizendo. No presente, as pessoas não têm interesse em aceitar a verdade absoluta. E esta também é a verdade absoluta. Mas as pessoas não estão interessadas em aceitá-la. O fato de que as pessoas não estejam aceitando a verdade absoluta também é a verdade absoluta. Agora as pessoas gostam de filosofia com molho, filosofia com sabor. Na verdade, eles não querem. Então, naquela época, muito tempo atrás, 2000 anos atrás, Shankaracharya apareceu. Eu esqueci exatamente a data na qual eles apareceram. Mas o Vedanta de Shankaracharya ficou muito famoso, porque ele é assim, então, cheio de sabor. É cheio de especulação. Você é o Brahman, eu também vou virar o Brahman. Que maravilha. Eu vou começar por recitar, eu sou Deus, eu sou Deus. Aham Brahmasmi, com essa concepção. Isso eles cantam. Eles não cantam Hare Krishna. Você vê que eles também têm mala, mas o que eles estão cantando na mala? Krishna Nama? Não. Aham Brahmasmi, eu sou Deus. Que loucura. Toda a concepção deles, do começo ao fim, se eu ler, você vai cair na risada. Amanhã eu vou trazer 1 ou 2 exemplos sobre o Guru Tattva deles. Você vai dar risada. Nossa, que coisa louca, que coisa estranha. E eles estão sempre ocupados com esse pensamento Mayavadi. Eu gostaria que vocês realizassem o que é a verdadeira explicação do Vedanta que sai dos lábios de Krishna. Baladeva Vidyabhushana também repete o que Govinda ditou, mas Mahaprabhu vai estar falando em primeira pessoa e até mais interessante. Nós vamos discutir e analisar isso amanhã, a partir de amanhã. Maunam charanti vijanena parapta nistha naitana vihayo kipanana vimumukshayeko nanyam tadassa saranam brahmato nupase manchakalpadavase kipasin vidanam pa. I'm bound to stop today. Eu sou forçado a parar aqui agora hoje. Eu não gostaria de parar de falar, mas o que eu posso fazer?